Há 119 anos, o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas será que você sabe por que isso aconteceu? Como aconteceu? Fica com a gente, eu irei te explicar alguns detalhes, alguns pontos que provavelmente você não sabia sobre o nosso processo de independência. Bom, a primeira coisa que é interessante pontuar é a natureza do processo de independência. Ao contrário de que muitos pensam, não foi um simples movimento abrupto, contemporâneo aos dias que aconteceu, nem resultado de uma compra ou de uma revolta ou qualquer que seja a história dentre as milhares que inventam por aí sobre o Brasil. Foi resultado, na verdade, de um processo que iniciou com a chegada da família real em 22 de janeiro de 1808 e com a emancipação do Brasil, que oficialmente deixou de ser colônia e passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi em 1822 que parte desse processo de independência também aconteceu, que foi o dia do Fico, a 9 de janeiro de 1822, no dia em que Dom Pedro I, atendendo a um clamor popular, desrespeitou a ordem da corte portuguesa e ficou ao lado dos brasileiros, e disse que, se é para o bem de todos e para o bem da nação, que dissesse ao povo que ele ficava no Brasil. Então, Dom João VI volta para Portugal para tentar conter as revoltas que aconteciam lá, lideradas por Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. Ou seja, não foi um movimento abrupto, nem um plano político para a manutenção do poder, mas um processo legítimo em todas as esferas. E é aí que entra o nosso segundo ponto, que é tratando acerca da legitimidade da nossa independência. Como eu já havia dito, o Brasil, houve a emancipação do Brasil. Ele oficialmente de colônia passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Houve aclamação popular, houve um imperador, um representante legítimo da nação, da futura nação, que legitimou todo esse processo, que foi Dom Pedro I. Dom Pedro lutou ao lado dos brasileiros contra o seu próprio povo, diferentemente dos Estados Unidos, cuja independência resultou da união dos povos em torno de uma Constituição. A independência do Brasil resultou da união dos povos em torno de um rei que representava perfeitamente os ideais da futura nação, o Brasil, o que legitimou como o primeiro imperador constitucional. A independência dos Estados Unidos, por exemplo, ela ocorreu por Revolução Popular. A independência do Brasil teve fundamento e respaldo popular, cultural, político, até da nação que nos gerou. Então, aqui houve uma cultura que legitimou e emancipou a própria independência. Temos, por exemplo, também os povos hispano-americanos que tentaram, de um golpe só, separar os povos recém-natos da sua pátria-mãe, não apenas separando politicamente da Espanha, mas liquidando a sua condição de colônia de uma vez só. Ou seja, não houve apenas uma separação política entre duas nações, mas sim uma cisão de culturas. A adoção do regime monárquico no Brasil, completada pela origem portuguesa da dinastia, teve como consequência levar à separação política somente. Ou seja, o Brasil como Estado se separou de Portugal como Estado. O Império do Brasil passou a viver independente do Reino de Portugal. Não houve choque de culturas, e sim conflitos inevitáveis entre cidadãos de dois países em luta. Desaparecidas então as razões dos atritos e normalizada a situação diplomática, a paz reinou normalmente entre as duas nações, coisa que não aconteceu no processo de independência dos outros países da América, que lutaram encarniçadamente pela sua independência e tiveram incompatibilidade com a antiga metrópole, com suas formas de governos completamente divorciados da Inglaterra ou da Espanha. Nenhum elo pôde sobreviver ao choque de independência. Então, enquanto depois da independência os outros países sul-americanos foram quebrando vínculos morais que outrora ligavam as metrópoles, entre o Brasil e Portugal, a independência política apagou ressentimentos que provinham da colonização e trouxe como consequência maior aproximação espiritual e melhor entendimento. Essa de Queiroz irá dizer que, no terreno cultural e artístico, pode-se dizer que os dois países só se uniram depois da separação. Portanto, o processo de independência do Brasil foi perfeitamente legítimo.
o que trouxe também legitimidade institucional com a conservação da monarquia legítima. Não houve no plano da cultura ruptura entre Portugal e Brasil. Dom João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido e o regente deste Reino Unido, atendendo ao apelo dos povos, separou os dois países. E no terceiro ponto, eu queria destacar o contexto em que ocorreu o processo de independência. A independência do Brasil se dá exatamente dentro desse contexto de revolta em Portugal, eu já havia dito, a revolta liderada por Miguel, que tinha como objetivo fazer o Brasil uma mera colônia de Portugal, que fez com que Dom João VI voltasse para lá para conter Dom Miguel. E é por isso que Dom Pedro I, no grito de independência, diz que não irá concordar de maneira alguma com a ideia do Brasil ser reduzido a praticamente a condição de um escravo de Portugal. Então, como muitos sabem, Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga e, como poucos sabem, ele estava com diarreia nesse dia. Ele atendeu aos chamados da natureza pelo menos mais 5 vezes nesse dia. E muitos também não sabem, mas ele não estava montado num cavalo branco, como as pinturas tentam demonstrar, como a obra de Pedro Américo, que foi feita 40 anos após a morte de Dom Pedro. Ele, na verdade, estava montado num jumento. Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, após ler a carta que recebe de Dona Leopoldina e José Bonifácio, ele faz o discurso da independência, com um discurso anti-escravista. Como eu já tinha dito, ele disse que ele não concorda de maneira alguma com a ideia do Brasil ser reduzido a uma condição de escravo de Portugal. Então ele utiliza um discurso anti-escravista, pois, como muitos não sabem, ele queria incluir no projeto de independência a abolição da escravatura. Mas, como sabemos, não foi possível, pois não havia ainda movimentos abolicionistas de expressão no Brasil, e a maioria do povo ainda era escravocrata. Mas, para compensar, ele aboliu a escravidão de Portugal e da Lusitânia. A propósito, há um vídeo aqui no canal feito por mim tratando acerca da escravidão, a abolição da escravidão no Brasil, como se deu todo o processo, o que foi a escravidão, a monarquia e tudo mais. Você pode assistir e conferir mais detalhes nesse vídeo. Enfim, a tirania de Dom Miguel não terminou após a independência do Brasil, pois ele, adepto do absolutismo, totalmente contra o liberalismo, que era o lado de Dom Pedro, ele queria fazer com que o Brasil se tornasse uma colônia de Portugal novamente e queria que o absolutismo voltasse, o governo absolutista voltasse a Portugal. E Dom Pedro ele teve que abdicar do trono em 1831 para guerrear contra o seu próprio irmão, para que o Brasil não voltasse a ser colônia. E para isso ele precisaria de um exército. Ele buscou então apoio da França, através do rei liberal, Luís Filipe, que era seu primo, e também da Inglaterra. Mas ambos os governos recusaram, então ele teve que juntar voluntários sem nenhum treinamento militar. Era uma tropa de 7.500 homens contra 80.000 oficiais e soldados de Dom Miguel. E adivinha só? Dom Pedro I derrotou seu irmão, Dom Miguel, com um exército 10 vezes menor, praticamente. Então, para sanar a dúvida de muitos, a desinformação de muitos, um assunto muito mal ensinado aqui no Brasil, nossa própria história é tão desconhecida pelos brasileiros, pelo nosso povo, para sanar esse tipo de dúvida, aqui está. Sim, a cultura do povo legitimou, a cultura, o povo reunido, a aclamação popular legitimou o representante, o imperador constitucional e também a própria independência do Brasil, que foi emancipado, não foi de colônia através de uma revolta, através de um movimento abrupto, político, que o Brasil se tornou separado de Portugal automaticamente do dia para a noite. Não, foi um processo legítimo emancipado. O Brasil era colônia, passou a ser Reino Unido de Portugal e depois uma nação, um império totalmente legítimo e separado de Portugal. Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se e compartilhe esse tipo de informação para os seus amigos, para pessoas que se interessam pelo tema. Deixe seu like e fique com a gente.